dia, Deus já era. E não há ninguém que pode livrar alguém das mãos dele, porque operando o Senhor, quem impedirá? A palavra de Deus, quando Deus opera, alguém impede? Ninguém. Então para de dizer que Deus errou. Aproveita, levanta a sua cabeça e começa a ser fiel ao Senhor Jesus, amém? E esses crentes que chegam perto de você para ficar desmoralizando, desbaratando a sua fé, te colocando para baixo, faz que nem Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, tu não entende das coisas de Deus, só entende das coisas dos homens. Moldová, Sakai, Tubidez, Terraço. A Bíblia diz que quem ouve a palavra e não pratica é como uma casa que é plantada sobre a areia. Vem o vento, vem a tempestade, transborda o rio e ela cai. Mas quem ouve e pratica a palavra é como uma casa firmada na rocha. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir terremoto, mas você ainda fica de pé. Aleluia. Pode até ter dificuldade, tem tribulação, tem coisas, tem muitas aflições nessa vida. Jesus falou, mas você vai ficar de pé. Se você não tiver com a sua casa firmada na rocha, nem quando Deus te provar você vai aguentar. Você vai fazer, sabe com quem? Com uma mulher de Jó. Não, Jó, larga de ser burro, sua vida é uma desgraça, amaldiçoa esse Deus, você não morre logo. Tem verdade, uma bênção, prova para Deus se você quer. Pastor, como é que prova para Deus? Insistente, eu não saio daqui até que o Senhor me abençoe. Agarra o anjo que nem Jacó e diz: eu não te largo, eu não saio daqui até que tu me abençoes. Fé, atitude, persistência, perseverança. Jesus foi até o céu e disse: o que tu queres? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: seja feito conforme a sua fé. Entenda isso. Quando você age com persistência e perseverança, Jesus te dá visão. Jesus faz segundo a tua fé. Deus te abençoa segundo o que está no seu coração. Confia o teu coração no Senhor e Ele realizará o desígnio do seu coração. Aleluia. Quer ter o nome marcado na história? Quer ter uma fé que te dá um nome? Não interessa se você fez muita coisa errada. Não interessa se já foi preso. Não interessa se já fez aborto. Não interessa se já usou droga. Se você largou tudo isso por causa de Jesus e está agindo pela fé, o seu nome vai ser diferente dos outros homens. Quando as pessoas olharem para você, vão ver a presença de Deus. Quando as pessoas olharem para você, vão dizer: olha aí está passando um homem de Deus. Vão olhar para você e vão dizer: aí está passando uma mulher de Deus. Aleluia. Haja com fé que capeta não entra. Jesus disse assim, que quando ele entra, sai um demônio. Mas aí, se não deixar ele dentro do coração, vem 7 demônios pior e arrebenta a vida da pessoa. Quem age por fé não tem maldição, não tem macumba, não tem encantamento que fica de pé. A Bíblia diz assim: não vale maldição contra Jacó e nem encantamento contra Israel. Se o coração do povo não estiver cheio de fé, aleluia. Se Jesus não estiver dentro de você de maneira forte, não adianta ter festa. Já viu quando a gente participa de festa tão triste? A gente se sente deslocado, se sente fora daquele negócio. Está no seu coração fogo pela intercessão. E não vai morrer ninguém da sua casa antes que haja conversão completa, diz o Senhor. Por acaso existe alguma coisa difícil para mim, filho? Não sou eu, Senhor, o meu Pai. Aleluia, Jesus, toca o coração dessa mulher, desse homem agora. Eu quero te pedir, Deus, pelo poder da fé, através da palavra que foi proferida através, Senhor Jesus, na minha boca não depende de mim. A Bíblia diz, Deus, que a palavra não volta para cima, e não para mim, montanhas. Pegue a dolorosa cacita que eu quero ver. Aleluia, recebe agora a unção de Deus sobre a tua vida. Jesus revelou a força dessa mulher. O Espírito de Deus já está sobre ela. Ela te conhece há muito tempo. Senhor, estou falando contigo. Estou na raça e descendo para falar contigo face a face. E te dizendo, não mandará mais tarde. O tempo de sofrimento acabou. Calou, pressa, graça, preparar a sério. Porque eu estou quebrando as correntes. Estou desatando o que te prendia na terra. Agora acho que para eu preciso. A Bíblia diz que existem 2 caminhos para que o ser humano entre.
O primeiro caminho, a Bíblia diz que é o caminho largo. É um caminho que todos entram por ele. É um caminho de facilidades. A maioria das pessoas tem entregado os seus princípios, o seu caráter por causa das facilidades da vida. Mas existe o segundo caminho, é o caminho que Jesus nos aconselhou a seguir. Ele disse, é um caminho que é estreito, mas é um caminho que você acha se você procurar. O engraçado é que o texto está dizendo de Mateus 7 que o caminho largo não precisa se procurar. Em qualquer lugar você acha facilidades. Em qualquer momento você tem propostas para fazer o que não presta. Mas para entrar pelo caminho certo, você precisa procurar, se esforçar, se disciplinar, se dedicar. É isso que Deus requer de mim e de você. Portanto, entre pelo caminho estreito. É o que Jesus nos ensinou. São seres humanos. É como nós podemos ver nesta geração de jovens hoje em dia que acabam querendo experimentar os tipos de droga, as coisas que eles inventam por aí, e nós percebemos que muitos não conseguem sair, alguns tentam, se esforçam, mas acabam tendo seus finais de maneira triste, morrem antes da hora, param em prisões, não é? Tem doenças sérias em seus corpos. Então nós devemos escolher o caminho da bênção para viver. Não adianta ter ouro se esse ouro se transformar em bezerro. Portanto, venha comigo. O erro na vida de um ser humano honesto, de Deus, fiel, tem que ser algo que não foi planejado, uma coisa que aconteceu, um tropeço, um deslize, mas não uma premeditação. Então nós podemos ver que muitas pessoas estão tendo o diabo no seu encalço, na sua cacunda, como dizem alguns. Por quê? Porque ainda não largaram a prática do pecado. A Bíblia diz, nós já nascemos de Deus, por isso já não praticamos o pecado. Que Moisés demorava a descer, juntou-se ao redor de Arão. É quando Deus começa a demorar a cumprir as promessas na vida do ser humano, é que o ser humano comete os piores erros. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 3, versículo 1. A Bíblia diz, há tempo e modo para cada coisa acontecer debaixo do céu. Pedro, quando escreveu a sua carta, ele disse assim, se você estiver no seu coração pensando que Deus está demorando a te abençoar, ore e peça perdão, porque você já pecou contra Deus e nem percebeu. Deus não demora a fazer, Ele faz tudo na hora certa, mas o problema nosso é a impaciência. Quando o nosso coração se encontra como o coração do povo de Israel, que era um coração de um povo que via que Deus estava perto, mas sentia que alguma coisa estava faltando, eles começam a se deixar a levar pelas inquietações, pelas ansiedades, e pelo você gosta muito, você dedica tempo. Moisés estava dedicando tempo a alguém precioso para ele, que era Deus. E o povo que estava lá embaixo disse, ele está demorando. Por quê? Porque o povo estava vendo Deus fazer coisas, mas o povo estava distante de Deus, não estava amando Deus da maneira correta. E nessa hora que a gente pensa que Deus está demorando, é que a gente comete erros. Portanto, reveja o seu conceito a respeito de Deus está demorando. Analise novamente essa frase que sai da sua boca. Tem que fazer. Os outros discípulos que estavam perto de Jesus, mas nem tanto, eles não conseguiram entender a profundidade do que Jesus estava falando. João, que estava perto, foi o único que sabia que Judas era o traidor. Antes dele trair, João era o único que sabia. Aqui nós temos uma palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas estão até perto de Jesus, estão até sentadas na mesa com ele, mas só entende as coisas mais profundas de Deus quem está com a cabeça no peito dele. Isso é muito profundo. A Bíblia diz que Davi tinha alguns soldados e um dia ele exclamou, como eu tenho sede. Aqueles soldados fizeram de tudo, enfrentaram o acampamento de um exército adversário, uma terra estranha, pegaram água e trouxeram para Davi. Nós vemos que aqueles homens, eles ouviram sussurrar do coração de Davi, assim como João, naquele dia ouviu sussurrar do coração de Jesus. Existem coisas que as pessoas só vão obter de Deus, existem revelações que Deus só pode dar para quem está com a cabeça no peito dele, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para os homens naturais. É impossível nós entendermos as coisas de Deus com a nossa mente limitada. Está escrito assim em Isaías 55, no versículo 7. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, e os caminhos de Deus muito melhores
do que os meus e do que os seus. É impossível entender a mente de Deus se não estiver perto de Deus. É por isso que hoje em dia nós encontramos algumas pessoas que não têm coragem de abrir mão de nada por causa de Deus. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde as desculpas reinam. As pessoas pensam que não precisam largar nada para conhecerem a Deus, para ficarem perto de Deus. Mas nós entendemos uma coisa: o que vai mostrar que você está perto de Deus não é o fato de você frequentar uma igreja, seja de qualquer tipo, seja de qualquer lado. Não é isso, não é o fato de você ter uma carteirinha, nem fazer obra de caridade. O negócio é o que você tem largado por causa de Jesus. Nós conhecemos pessoas que largaram muitas coisas por causa de Jesus, e nós só vemos Deus se revelando para quem renuncia. Não adianta negociar com Deus o pecado. Hoje em dia nós estamos num tempo onde as pessoas estão orando para Deus abençoar pecado. Deus não pode abençoar pecado. Tem algumas profissões que não podem nem ser chamadas de profissões, como as pessoas que trabalham emprestando dinheiro para cobrar juros das pessoas. Não é trabalho correto. Lê a Bíblia está dizendo que aquele que empresta dinheiro a juros, esse é inimigo de Deus. A palavra de Deus é clara, e existem muitos outros, né? Nós vemos no ano de 2012 que se passou, o caso que se noticiou nos jornais, na internet, em que estava em trâmite uma lei lá no Senado, no meio dos deputados, em que eles estavam querendo assinar a carteira de trabalho das garotas de programa. Não, isso não é um trabalho, isso nunca foi um trabalho, não adianta negociar. Pode a sociedade aceitar, pode todo mundo começar a pensar que é normal, mas para Deus não é normal. As pessoas hoje em dia não conseguem entender o valor, da santidade, o valor da pureza, o valor de fazer as coisas da maneira como a Bíblia ensina. Hoje em dia a ideia que está sendo implantada na mente das pessoas é que a Bíblia é ultrapassada. Mas a verdade é que ela não é ultrapassada. Está escrito assim que nós não devemos nos conformar com o padrão desse século, mas transformar a nossa mente pela renovação dela. Nós temos que renovar a nossa mente para não viver o padrão desse mundo, porque o mundo está numa decrescente, está caindo. A moral das pessoas está minguando. As pessoas já não sabem mais dizer o que é certo e o que é errado. Porque ao mesmo tempo que as televisões passam propagandas incentivando que a gente doe dinheiro para ajudar os programas que ajudam as crianças carentes, ao mesmo tempo que às vezes as televisões passam algumas propagandas mostrando sobre os malefícios do cigarro, nós podemos perceber que a mesma televisão que diz para você não fazer aquilo nem fazer aquilo, ela vende os seus horários para que haja comercialização de muita coisa legal, como nas novelas, apologia ao adultério, apologia à infidelidade e muitas coisas do tipo. A mentira está reinando solta, e a Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 44, que Satanás é o pai da mentira, e Jesus diz: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, entenda isso é básico. Nós não podemos viver no nível desse mundo. Coloque a sua cabeça no peito de Jesus. Se você me ouve e pode abrir a sua mão nessa posição de receber, faça isso por gentileza. Quero liberar sobre a sua vida que a partir de hoje, se você está tomando uma decisão de colocar a sua cabeça no peito de Jesus, de render os seus pensamentos a Ele, de render a sua vida a Ele para fazer de acordo com o que Ele ensina, Deus vai começar a mostrar para você de antemão as coisas que vão acontecer. Deus derramará sobre você o dom da sabedoria, o dom do conhecimento e o dom da profecia. Receba sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia está dizendo, Amós capítulo 3, versículo 7, o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus servos e os seus profetas. Sabe quem é profeta? Profeta não é uma pessoa que nasceu especial, diferente ou com um dom mediúnico, não. Profeta é quem está com a cabeça no peito de Jesus, porque quem está com a cabeça no peito de Jesus sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Você não está me entendendo, mas eu vou te explicar. O erro na vida das pessoas não acontece do dia para a noite. Tudo é progressivo, tudo começa pequeno e vai crescendo. A pessoa que está com a cabeça reclinada no peito de Jesus pode até não ver alguém pecando, mas vê que a pessoa está caminhando em direção ao matador, ao buraco. Então tem a capacidade de olhar e alertar: não faça isso,
Se você fizer isso, você vai destruir a sua vida. Isso é você ser profeta, é você premeditar o que vai acontecer pela conduta das pessoas e mostrar para elas o caminho da vitória. João foi marcado porque a cabeça dele estava no peito de Jesus. Aleluia. João é marcado por uma segunda atitude. Ele foi o único dos 12 discípulos que ficou com Jesus até a cruz. Quando Jesus estava morrendo no alto daquela cruz, só João estava lá.